Olá pessoal, boa noite. Nessa quinta-feira, dia 23 de julho, às 19h30, estamos aqui novamente para fazer uma live para levar conhecimento a todos vocês. Hoje o nosso assunto, nós vamos tratar sobre a ISO 31000, que é a gestão de risco. O que é gestão de risco, como eu aplico gestão de risco, o que é necessário para eu fazer uma gestão de risco. Teremos então como convidada especial, que vai conversar, vai bater esse papo com a gente, tirar as nossas dúvidas, que é a doutora Shelly Guimarães. Doutora Shelly Guimarães é biomédica, trabalha na área da qualidade. Já vi que ela subiu ali nas pessoas que entraram. Já ela vai entrar aqui conosco. Então hoje a gente mais um dia vai bater um papo com vocês. Quero já, mediante a todo mundo, agradecer pela presença de todos, a presença do nosso palestrante, da semana passada, Juno, acabou de entrar, obrigada por nos prestigiar. A nossa live de semana passada foi um sucesso, tivemos bons retornos e é esse o objetivo que a gente tem, levar conhecimento a todos vocês, levar conhecimento aos nossos clientes. Vamos esperar um pouquinho, Shelly, para a Shelly solicitar para entrar. Obrigado. Um pouquinho. Enquanto a Shelly não consegue entrar ainda, volto a falar um pouquinho para vocês. Então, meu nome é Fabiana Rui, eu sou gerente de processos aqui da Consciente Sistemas. A Consciente Sistemas é uma empresa que está há 13 anos no mercado. Só um pouquinho, Shelly. Deixa eu ver. Foi, Shelly? Você recebeu o convite? Não está conseguindo entrar? Shelly? Conseguiu? Acho que ela travou ali um pouquinho para ela entrar. Tá dando que ela não pode participar. Acho que agora eu. Aguardando a Shelly entrar. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Deu certo agora, tudo? Deu. Eu tava tentando fazer aqui pelo notebook, mas acho que não apareceu pra mim a notificação, tive que fazer pelo celular mesmo. Mas a gente vai improvisando aqui e dá tudo certo no final. Não, tranquilo, Shelly. O objetivo mesmo é um bate-papo, A gente fazer um bate-papo. Conforme eu comecei a falar, agora entraram algumas outras pessoas. Então, a gente vem aí há algumas semanas fazendo algumas lives, levando conhecimento às pessoas, aos nossos clientes. A Consciente Sistemas, ela é uma empresa de software laboratorial, mas que visa também levar conhecimento, qualidade, inovação aos laboratórios e aos nossos clientes, Estamos aí há 13 anos no mercado e hoje, então, viemos aqui falar um pouquinho sobre gestão de risco, Sim. Um tema que assombra... Relevante, importante, Importante, assombra algumas pessoas, as pessoas acabam... tendo dúvida ou não sabendo fazer ou confundindo.
Então, em nome da Consciente Sistemas, né, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua participação, a sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente para bater um papo, né, sobre isso. A gente levantou algumas perguntas para a gente falar e quero só que você um pouquinho se apresente, né? A sua formação, o que você faz. A Shelly é auditora do DIC também, né? Tenho o prazer de ter ela como colega aí de trabalho, de profissão. Então, fala um pouquinho sobre você para a gente começar. Tá bom. Eu primeiro quero agradecer, Fábio, o convite, fiquei muito feliz, né? É um tema super relevante que realmente muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre o processo. Então, Travou a dela. Será que é a minha que tá travando? Shelly? Acho que travou um pouquinho. E olha que a gente testou agora um pouquinho a internet. Oi, agora eu tô te escutando. então tá bom, travou você um pouquinho aqui para mim. Tá. Então, quero agradecer, né, a participação. E, bem, para me apresentar, meu nome é Leoni Shelly, todo mundo me conhece mais como Shelly, que é mais fácil, né? Eu sou biomédica de formação. Logo depois que eu terminei a graduação, eu fiz uma especialização em microbiologia, mas logo depois conheci o mundo da qualidade, passei a atuar no mundo da qualidade, e aí, né, muda os nortes, novos horizontes, e assim foi que eu entrei. Fiz uma pós-graduação em gestão hospitalar e passei a atuar efetivamente com gestão, trabalhando como supervisora da qualidade. Tive a oportunidade de fazer o curso para ser auditora pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, atuo aí junto com você, auditando, né, os laboratórios pelos requisitos do Sistema Nacional de Acreditação. E o nosso papo hoje sobre gestão de risco, importantíssimo, né? Gestão de risco não é só para laboratórios, mas a gente aplica. E interessante, espero que o pessoal que esteja nos assistindo aí aproveite. Ou, né, consiga absorver algum pouco do que a gente possa conversar aqui. Com certeza. Bom, Shelly, para te falar um pouquinho, até para o pessoal que entrou, né? Então, como é que a gente faz? Eu tenho uma sequência de perguntas que eu vou te perguntando, né? E aí você vai respondendo, né? Você vai respondendo pra gente. E aí, se o pessoal também tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, eles podem colocar aí no feed, mas você fica tranquila que a nossa equipe de apoio, né? A nossa equipe de assessoria está aqui, então eles vão anotando e aí depois a gente vem fazendo essas perguntas que o pessoal perguntar, tá bom? Ótimo, tranquilo. Então tá bom. Tá, então vamos lá. A primeira coisa, né, Shelly? O que é risco? É bem importante porque risco é a possibilidade de um evento acontecer. Geralmente a gente associa muito risco com algo ruim, né? Como risco, é risco de um erro. Mas nem sempre é assim. Risco é a possibilidade de acontecer e às vezes sim é uma falha. O risco pode levar a falha, ou então o risco pode levar a uma oportunidade. Então a gente sempre tem que pensar que risco é a gente conhecer, conviver, passar a conviver com as incertezas que podem surgir. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, em oportunidade, eu vou citar um exemplo que está muito atual, né, do que a gente está vivendo no momento, que é a pandemia. Sim. Shelly. Deu uma travadinha. Internet. Acho que ela caiu, ela já entra de novo. Só um pouquinho, pessoal. É assim mesmo, né? A gente faz esses momentos, é um momento de conhecimento, bem tranquilo, bem informal,
e aí às vezes a internet trava um pouquinho. Ela já entrou de novo, conectando com ela. Oi, Fábio, caiu, Oi, hein? temos ela. Tranquilo, isso acontece. Aconteceu também, né? Na nossa outra live. O importante é a gente seguir aí. Meu Deus. Mas então Vamos tá aí. bom, vamos lá. Então, que Tá. parte que eu parei? Que parte que caiu? Você começou a falar que você ia dar um exemplo no momento que a gente está vivendo, essa pandemia. Isso, então, nessa pandemia, né, a gente vê o risco que tem de surgir um novo vírus e esse novo vírus virar uma pandemia. Isso é um risco, né? Só que para os laboratórios isso não é uma oportunidade, porque é uma oportunidade de surgir um novo exame, por exemplo. Então, é um risco que está embutido que pode trazer uma oportunidade. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, que risco não está só associado a erros, né? Normalmente a gente pensa em erros, mas não é só isso. Tem que pensar também, verificar o lado de oportunidades de um risco. Então, você falando assim, né, Shelly? Às vezes o laboratório pode ter medo de buscar o risco, achando que vai ser um problema, né? Sim, não necessariamente, né? Às vezes pode estar alinhado e trazer uma coisa boa para o laboratório, né? Isso mesmo, ó, pessoal, é muito importante para a gente desmistificar, né? Tirar Isso. essa questão da palavra, né? Nem sempre a Sim. palavra tem um total entendimento ou indicativo de alguma coisa negativa, né? Exato, E aí, exato. então, quando a gente pensa de risco, Shelly, a gente fala que todo risco tem uma natureza, Isso. né? Você É, pode nos explicar um pouquinho sim. melhor? O que a gente vê, né? Normalmente, quando a gente pensa em risco, e daí pensando em falha mesmo, a gente pensa naqueles riscos que estão ligados a processos operacionais. Então, como eu disse bem no inicinho, dá para gente, gestão de risco a gente não faz só em laboratório, serve para qualquer estabelecimento. Mas vamos focar aqui em laboratório, porque é a minha área de atuação e o Uhum. Consent também faz software para o laboratório, então a gente está tudo aqui em Na família, né? mesma casa, é isso. Exato. Então, vamos pensar, eu vou citar bastante exemplos de laboratório, porque é efetivamente onde eu tenho expertise. É, então, as naturezas do risco, geralmente a gente pensa em risco operacional, que é aquele assim, alinhado, por exemplo, o risco que um paciente tem de chegar e o exame dele não ser cadastrado e depois o paciente ter que voltar enfim, fazer uma recoleta, por um erro, por uma falha mesmo. é, bem que a gente chama de incidente, porque causa um dano para o paciente. Então, isso são naturezas de risco operacional. É um risco lá na coleta, de trocar um cadastro, de trocar um tubo, né? Em vez de coletar um EDTA, coletar um soro para um hemograma, e depois isso precisa surgir uma recoleta. Enfim, riscos operacionais. Geralmente, a gente pensa só nesses riscos, o que estão Uhum. embutidos ao nosso processo, que a gente lida diretamente com o cliente, com o nosso paciente. Só que existem vários outros riscos na organização. Por exemplo, risco estratégico, que a gente pode ter tido nessa pandemia, que eu realizo um exame dentro da minha da minha unidade, da minha matriz, e devido, né, citando como exemplo a pandemia, falta insumos, falta reagente, e aí a gente precisa talvez terceirizar esse exame, porque eu não tenho insumo para realizar ali dentro, e isso Uhum. vai afetar a estratégia da minha empresa, porque um exame que às vezes eu consegui liberar no dia, mandando para o apoio, talvez eu vou liberar em 48 horas. E aí o médico vai falar: nossa, por que você aumentou 40 horas, por exemplo, para liberar esse exame? Então, isso é um risco, faltar insumo para eu conseguir comprar e conseguir atender aquela demanda, é um risco de natureza estratégica. A gente tem também riscos de compliance, por exemplo, que fere a lei, a legislação. Então, ainda citando, eu estou citando mais a pandemia porque é o que a gente está vivendo, né? Mas Claro, existem é vários um outros momento para exemplos. todos, sim. Uhum. Isso. Então, eu não consegui cumprir a lei. Então, por exemplo, eu não consegui fazer a notificação compulsória que eu preciso. Isso pode me trazer multas, pode me trazer requisitos que eu estou ferindo requisitos legais. Então, é riscos de compliance que a gente tem. Além disso, a gente tem também, por exemplo, riscos de mercado, flutuações naturais de valores. Então, assim, caso agora, né? Itens básicos como luva,
Travou um pouquinho. Acho que ela já volta. Shelly. Travou um pouquinho, pessoal, mas acredito aí que a gente, né, esteja falando sobre um assunto muito legal, muito importante, que traz muito conhecimento. Então, aproveitem. Se alguém tiver dúvida, coloquem as suas dúvidas aqui para a gente, né, poder perguntar para a doutora Shelly assim que a live estiver perto do final, para a gente conseguir, né? Ah, Bi, será que é a minha internet? Então, né? Eu já não sei se é sua minha, porque travou. Aparentemente, eu Meu não sei. Deus, nossa, a minha internet aqui, bem, não era para isso estar acontecendo, mas enfim, né? Fazer o quê? Tranquilo, vamos lá. Então tá. Você Vamos tava lá, falando onde eu parei? de luva, realmente. É um Isso, risco de mercado, porque risco de mercado. o que se pagava, sei lá, R$ 13, os laboratórios estão pagando um caixa de quase R$ 30 a Isso, luva. falta de máscara no mercado, né? Então isso pode acontecer, é um risco que está embutido aí no nosso processo. E ainda a gente tem os riscos que a gente chama dos riscos de imagem. Então, o meu cliente, por exemplo, chega lá e é atendido pela minha telefonista, pela minha pessoa que fica, enfim, na central de atendimento, né? A realidade do laboratório. Uhum. E aí, aquela pessoa não estava bem naquele dia e aí trata mal o cliente. Qual é o risco do cliente sentir que foi tratado mal e isso acabar com a imagem da minha empresa, né? Então, Nossa, é um risco que está associado. Uhum. Então, a gente tem esses riscos. E aí, operacional também, a gente tem que pensar não só naquilo que vai afetar o paciente, mas também naquele risco operacional lá que pode impactar a minha finança, risco que pode estar impactando lá no meu administrativo, no meu RH, na questão da segurança do meu colaborador, risco jurídico que pode estar afetando lá no RH, que a gente pode ter, por exemplo, uma autuação por conta do Ministério do Trabalho, enfim, né? São vários riscos que existem na organização. Então, a gente tem que sempre pensar em todos eles. Vamos até falar aí, né, Shelly, uma coisa que está muito se comentando, mas ainda as pessoas não têm muito entendimento. Na verdade, acho que a própria lei não tem, mas seria um risco a questão da LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados. Exato. Então... Que vem e que, sim, qual é o risco da gente, às vezes, passar um laudo para uma pessoa que não poderia ser ela e a gente pode ser autuado, né? Então, é um risco que está associado, sim, que a gente tem que saber. Então, a gestão de risco vem, a gente tem que olhar para tudo isso, e não só, não que não seja importante os incidentes ligados ao paciente, mas é mais do que só isso. Na verdade, né, Shelly, uma gestão de risco é eu realmente conhecer o meu negócio. Exato. Né? Conhecer o meu negócio, conhecer os meus pacientes, conhecer tudo o que acontece ali. Né? Exato, é bem isso. E você falando assim, Shelly, eu só penso que o quê, né? Até o que a gente sabe, só tem benefícios a gestão de risco, né? Sim. Então, talvez seja por isso, né? Além de ser uma ISO, né? ISO 31000, pessoal, né? Existe uma ISO para isso, gestão de risco, ela foi reformulada, ela fazia parte de uma outra, então ela saiu agora, né? Teve uma reformulação dela e ela tá também nos manuais de acreditação, tanto no Sistema Nacional de Análises Clínicas, que é o DIC, quanto no PALC. Né? Então, as duas normas cobram essa gestão de risco. E ela só traz benefício, né, Shelly? Com certeza. Se eu pudesse falar assim, dos benefícios. Para mim, os dois principais benefícios que gestão de risco traz, primeiro é relacionado a isso, a processos, que a gente tem conhecimento de processo, então eu preciso saber tudo sobre a minha organização. Então, e não só conhecer, como às vezes a gente vai rever processos, e aí, né, o que ficou fora, que não tá deveria estar padronizado e aí tá fora, tem alguma coisinha, não tá redondinho. Então, a gente passa a conhecer tudo. Então, muito conhecimento sobre o processo, sobre tudo da organização. E também, Fábio, a questão da prevenção, né? Porque quando eu faço gestão de risco, eu sei qual é o risco que tem.
eu faço uma tratativa, bolo um plano de ação para aqueles riscos, então eu passo a agir muito mais de maneira preventiva do que só agindo naquelas não conformidades, agindo em gestão de não conformidade. Eu passo a agir antes, eu passo realmente a prevenir incêndios e não apagar incêndios, né? De uma. Isso, e É. assim, isso está muito relacionado, né, Shelly, a uma live que a gente teve há um tempo atrás, que foi a gestão do tempo. Que daí, Aham, a gente, no nosso dia a sim, dia no laboratório, a gente fala, mas sim. não deu tempo, Não mas dá eu tempo. vi, né, não deu tempo, não deu Tem que tempo. fazer a gestão de tempo, separar um tempinho para fazer a gestão de risco, porque daí você vai diminuir a sua gestão de não conformidade. Shelly, e assim, um laboratório que tem uma boa gestão de risco, você acha que ele passaria por esse momento agora de pandemia mais tranquilo? Fábio, eu penso que sim. Por quê? Quando a gente faz gestão de risco, a gente, né, por exemplo, essas flutuações de mercado que eu citei vários exemplos relacionados à pandemia. E quando a Aham. gente faz a gestão de risco, a gente já coloca na matriz de risco que a gente elabora o que eu vou fazer caso aconteça, qual vai ser a minha ação de correção caso aquele risco se materialize. Então, eu penso que um laboratório que já tem gestão de riscos estaria mais tranquilo porque já saberia o que fazer, né? A gestão de risco, ela traz muito empoderamento, tanto para os gestores quanto para os colaboradores, porque eles sabem o que fazer. Então, eu penso que sim, que fazer gestão de risco nesse momento tem tudo a ver. E não só isso, talvez nesse momento a gente precisaria, quem já tem, quem já faz, tem que rever as matrizes que tá, porque daí, às vezes, coisas que nunca pensou que fosse possível agora surge, né? Agora, né, a gente vê É, essas mudanças aí, né? Agora mudou muito, muda, né? muda, Mudou exato. muita coisa. E daí, então, se a gente está falando de gestão de risco, Shelly, a gente tem uma diferença, então, entre gestão de risco e não conformidade. Exato, as duas andam juntos, vamos dizer assim, mas a gestão de risco é aquilo que você faz antes, e a gestão de não conformidade é o que você faz depois. Não exclui, não é porque eu tenho gestão de risco que eu não vou ter gestão de não conformidade, né? A Aham. gestão de não conformidade precisa fazer depois que o erro que acontece, aquele risco se materializa, a gente vai investigar, né, segue o fluxo normal, acha qual é a causa raiz, faz Uma a análise, faz a corretiva. tratativa e assim, se resolver, potencialmente não vai ter mais aquela não conformidade. Se o plano de ação que a gente fez foi eficaz, né? Aham. Para a não conformidade. Mas a gestão de risco, a gente faz isso antes do processo, antes de acontecer. E aí, como a gente faz o processo inteiro, a gente tem que pensar, né, em toda a organização, em todo o laboratório, a gente tem que pensar também que quando a gente faz gestão de risco, a gente não pode só pensar naquilo que já aconteceu. A gente tem que pensar, prever o futuro, aquilo que ainda pode acontecer. Nunca aconteceu, mas se acontecer, o que eu vou fazer? Né? Então, gestão de risco vai muito além disso e age na prevenção mesmo. Mas as duas são necessárias. E tirar aquilo, né, Shelly? Ah, mas o risco de acontecer isso é quase zero. Não, mas existe. Não, mas Se existe. existe, precisa estar lá. Se existe o risco, a gente tem que ter, então. Exato, exato. Tá. Tem que Então, ter, tem que prever. Mesmo que nunca aconteceu, tem que estar lá, porque pode acontecer. E se acontecer, o que eu vou fazer? A gente não está falando que gestão de risco é prevenção, né? Então a gente aham, precisa colocar lá tudo. tá. E aí, então, Shelly, vamos falar um pouquinho como que eu vou implementar essa gestão de risco, né? Em Tá? 5 Implantar. passos ou alguma coisa assim. O pessoal que está assistindo a É. gente. Amanhã eles vão começar a montar, né, a gestão de Meu risco Deus. do laboratório dele. Vai fazer gestão de tempo, vai arrumar um tempo e vai implantar a gestão de risco. É isso, né? Vai fazer uma gestão de tempo, vai implantar a gestão de risco, já vai ver se tem risco em levar um erro no controle externo por Isso. digitar errado, né? Como o doutor Michel Aham. falou pra gente aí Isso. na live passada. Mas assim, a gente tem que começar. Então, assim, como a gente começa? Quais são os primeiros passos? Né? Como que o laboratório pode se ambientalizar para começar a fazer isso e efetivamente fazer, né?
quando a gente fala de qualidade, quando a gente é suspeita, né? Mas quando a gente Sim, fala de qualidade, quando a gente fala de gestão de risco, é muito burocrático, mas a gente se apaixona, né? sim, A gente se exato. apaixona pela qualidade e isso torna muito prazeroso. Então, Uhum, eu falo como exemplo, eu acho que você uhum. concorda, né? Sim, com Que quando certeza. a gente faz com amor, a qualidade ela é muito prazerosa, né? Sim, sim. Então, vamos falar que o pessoal que está aqui, né, vai querer fazer a gestão de risco a partir de amanhã. E Aham. aí, como é que eles começam? Fábio, como tudo em qualidade, a primeira coisa que a gente precisa ter é a cultura do risco. A gente precisa ter a cultura da qualidade, a gente precisa ter a cultura do risco. Por quê? Não adianta eu, que sou lá gestora da qualidade, resolver que eu vou implantar gestão de risco no laboratório. E não tem a cultura do risco implantado junto com os colaboradores. Então, o que acontece? Vai ser feito, e vai ser feito uma planilha, enfim, o que é que vai ser feito ali de gestão de risco, ponto. Vai estar no papel, né? Mas não vai estar efetivamente na prática. E todos os benefícios que a gente citou não vai servir de nada. Então, precisa ter essa cultura implantada, que isso é importante, que a alta direção tem que saber, o colaborador da ponta tem que saber, todos têm que saber. Por quê? Todo mundo tem que entender o que é o risco, tem que entender que existe sim risco no processo e que está tudo bem. Tem que ser de acordo com a realidade do laboratório. Então, e principalmente quem está no processo é que tem que ajudar a fazer esse gerenciamento, porque senão não vai servir de nada. Então, o primeiro passo é a parte mais difícil, que é a parte da cultura, né? Porque a gente vê que, às vezes, laboratórios acreditados há vários anos que aí sim vai ter uma cultura de qualidade. Então, mesma coisa. A cultura de risco também é algo que a gente vai com o tempo, não é fácil, é muito burocrático, então gasta-se tempo. Então, precisa começar a plantar a sementinha da cultura de risco. Esse é o primeiro, seria o primeiro passo. E dar uma educação para os colaboradores e orientar eles o que é isso, efetivamente quem é que está lá, pegar pela mãozinha, explicar, olha, gestão de risco é isso, cultura de risco é isso, a gente vai implantar aqui, vai trazer tantos benefícios, implantou, educou, né? Então agora, efetivamente, a gente vai sentar lá e vai mapear o processo. Aí é a parte trabalhosa, que é a gente pegar e de setor em setor. Vou lá no atendimento e falo. Aqui no atendimento tem o risco A, B, C, D, E, F, e vai linkando todos os riscos possíveis. Nunca aconteceu, vou linkar também. É bem realista, não ter aquele medo. Por isso que eu falo que quando implanta a cultura, as pessoas não ficam com medo de falar, ai, mas pode acontecer isso, porque tem que falar tudo. O que pode, qualquer situação que pode acontecer, tem que falar. E de setor em setor. Coleta, depois lá na triagem, lá na onde no NTO, na área técnica, lá no meu almoxerifado, lá no meu compras, lá no meu administrativo, lá no meu RH, em todos, linkar em todos, com quem faz o processo efetivamente. Vamos linkar todos os riscos que pode ter no setor. Esse seria o mapeamento. Uhum. Depois que a gente faz o mapeamento, sei todos os riscos que existem, aí a gente vai analisar os riscos. Aí, análise de risco, existe várias. A gente pode fazer desde uma planilha, coloquei tudo numa planilha no Excel. Existem ferramentas da qualidade que a gente pode utilizar para fazer isso. Existem softwares, gestão de software que faz isso. Enfim, como que é feito não importa. O importante é fazer, né? E fazer e todo mundo entender. Porque também não adianta nada usar um software maravilhoso. E aí, só quem sabe é quem sabe mexer no software. Todo o resto não sabe, não adianta, né? Então, o importante é que efetivamente aquilo que está sendo essa análise seja feita por quem faz o processo, quem sabe do processo. A análise, assim, basicamente é feito a gente verificando qual é a probabilidade daquele risco acontecer, vezes qual é a gravidade se aquele risco acontecer. Normalmente, o mais comum, né, que a gente tem é isso, é analisar risco a risco. Então, por exemplo, lá no atendimento, Vamos dar um risco... exemplo assim, prático para o pessoal entender. Isso, vamos dar exemplo. Qual é o risco que eu tenho de cadastrar o nome de um paciente errado? É Fabiana cadastrar Fabiane, né?
Esse seria um risco. Cadastrei o nome de um paciente errado e vai sair no laudo, pode gerar uma retificação de laudo, enfim, né? Pode ter aí toda uma gravidade. Então, eu linkei o risco e aí a gente vai falar, qual é a probabilidade? A probabilidade é baixa, é média ou é alta? E aí, o importante é que o laboratório realmente seja muito objetivo. Aham. Pegue dados e não eu acho que é tal. Não. Num período de tanto tempo, de um mês, quantos cadastros foram feitos com o nome de paciente errado? Ah, foram feitos X. Ah, beleza. Isso está dentro das metas do laboratório? Ah, tá dentro da meta. Ah, então para mim eu vou considerar isso um risco baixo, porque tá dentro da meta que o laboratório estipulou. Ah, não, Aham. isso aqui tá fora da meta, mas tá assim bem perto. Então é médio. Ah, isso aqui não, tá bem fora da meta. Então é grave. Ou vou dar números, né? Geralmente a gente coloca por números. Aham. É, isso aqui é um risco baixo, eu considero um, risco moderado eu considero dois, e o risco alto eu considero três. Enfim, é o processo que o laboratório vai implantar. Mas de todo jeito a gente vai fazer essa análise. Também com a gravidade. Qual vai ser a gravidade de eu cadastrar o nome errado do paciente? Ah, eu vou considerar essa gravidade moderada, porque pode dar uma retificação de laudo, né? Se for só um nome simples, beleza, mas e se for uma troca depois? Ou Então, se for um aí vai sexo, também. né? A troca de um sexo. Exato, vai valor de referência diferente depois se for sexo, por exemplo, e aí isso pode mudar clinicamente. Então aí é o laboratório que vai determinar, que ele vai falar quais são os critérios para probabilidade e quais são os critérios para o impacto que ele acha a gravidade, né? Muito bem. Determinei isso para todos os riscos que eu tinha feito o mapeamento no processo anterior. Aí Aham. sim eu vou fazer o que a gente chama de categorização ou priorização. Então eu vou conseguir ver qual risco, né? Como é uma multiplicação um pelo outro, eu vou conseguir saber qual é o risco que está mais elevado, qual é o alto risco que eu tenho no meu processo, e qual é o risco médio e qual é o risco baixo eu agir naquele risco que vai ser alto, né? Eu não vou ficar buscando tratar e fazer plano de ação para aquilo que eu considero leve. Eu vou fazer aquilo que realmente está mais crítico no meu Tem processo. maior Então, impacto. exato. E aí pode ser, porque a gravidade é muito alta, aquilo não acontece muito, mas a gravidade é muito alta. Então, às vezes eu vou ter que tratar um risco assim. Mas normalmente o que a gente vê é que quando o risco é mais alto é porque a probabilidade do laboratório é mais alta. Geralmente essa é a característica, né? Porque a gravidade dificilmente ela muda, né? A gente tem, Aham. assim, mudar as coisas muito assim para conseguir mudar a gravidade. Normalmente o que muda é a probabilidade, né? Então a gente coloca lá barreiras, coloca controles. Por exemplo, no nome. Então, só cadastra o nome com o documento legal do paciente. Então, eu vou estar olhando o documento, é muito mais difícil eu cadastrar o nome errado. Então, a gente vai colocar sim quais são barreiras que vai conseguir diminuir aquele nível daquele risco, né? Por essa análise que a gente fez. E aí a gente vai buscar, daí vai fazer as tratativas. Fiz as tratativas, monto lá meus planos de ações. O que é importante? Que tudo isso, como auditora, né? O que é importante? Que tudo isso seja definido pelo laboratório, esteja descrito lá no procedimento deles e que eles sigam exatamente o que está falando, o que está descrito no procedimento. Que é isso que o auditor gosta de ver. A gente fala, né, Shelly? É uma coisa assim, quando a gente tem um documento da qualidade, é uma coisa simples, é assim, escreva o que você faça e faça o que E você faz o que você escreveu, né? serve, Então, exato, assim, verdade. vou começar a fazer minha gestão de risco. O começo é o primeiro passo, né? Às Sim. vezes eu não consigo enxergar todos os meus riscos, Uhum, ou às vezes eu não consigo tratar tudo. Então, o que eu consigo uhum, levantar num determinado exato. período, né? Hoje esse Uhum, risco tá alto para mim, mas se eu tratar isso. amanhã pode ser que É, ele, né, mude. E aí, exato. a Isso cada aí que vez você que eu tá. revisito, a É, gente consegue melhorar essa gestão, isso. né? É que depois, né, o que é importante? Fiz a análise lá. Acabei a análise, aí a gente vai fazer o treinamento com toda a equipe sobre aquela matriz que a gente criou. Porque todo mundo tem que saber o que foi, né? Quando a gente faz a matriz, a gente vai colocar essa análise, a gente vai colocar qual é a natureza do risco, qual vai ser o impacto, vai colocar.
caso aquele risco se materialize, qual vai ser a ação de correção. Então a gente vai colocar tudo isso na matriz. E aí a gente precisa treinar todo mundo, porque senão também não tem sentido, né? A gente fazer todo esse trabalho de mapear, analisar, botar tudo isso no papel e aí não falar com quem guardar está. dentro da gaveta, né? Ou lá Guardar na gaveta ou só deixar lá para o dia que o auditor for ver. Não adianta, né? Precisa efetivamente treinar todo mundo e fazer, sim, esse monitoramento, né? Periodicamente ir lá e olhar. E tudo isso tem que estar. Eu vou olhar, vou revisar minha planilha anualmente, semestralmente, ou sempre que surgir, por exemplo, como eu disse, quem tem já gestão de risco implantada teve que fazer uma atualização agora, porque surgiram riscos novos, né, com a pandemia. Então, a gente precisa realmente fazer isso. Fazer essa comunicação com todo mundo, esse treinamento, e depois ir voltando. Porque, como você falou, Fábio, às vezes tem risco que, quando a gente fez aquele plano de ação, aquele risco diminuiu a probabilidade. Então, agora ele já sai, talvez, daquela zona alta, vai para uma zona mais moderada, vai para uma zona até leve. Ou não, surgiram riscos novos, né? Então, amadurecimento no processo, a gente vai, sim, tendo que fazer essa análise aí. E aí, então, é basicamente isso que a gente usa para implantar, né? Vou implantar gestão de risco? Primeiro eu faço a cultura, depois eu vou lá e faço a educação, e oriento os meus colaboradores do que tem. Depois eu vou lá e faço o mapeamento, daí eu faço a análise, daí eu faço a comunicação, a tratativa, comunicação com todo mundo e volto e revejo. É um ciclo, né? Qualidade é sempre ciclo, vai e volta, melhoria contínua. Né? E aí, quando a gente fala isso, né, Shelly, a gente casa muito com a questão de a gente ter, igual você falou, formas de nos assessorar, né? Sim. É uma coisa que eu falei, né, até na live anterior, e eu acho que nesse caso, acho que você também vai concordar, né? A gente coloca como exemplo, claro, a gente falando do que a gente conhece, né? Eu conhecendo, né, o Consciente Sistemas, mas é muito importante e auxilia muito um software laboratorial, porque quanto mais automatizado esteja o seu processo, o nosso risco, ele se torna menor. Né? Sim, porque... assim, não é que são menos, mas é uma probabilidade. Porque errar é humano, né, sabe? Enquanto humano, a gente tem, citando de software, né, de laboratório, lá, um risco que a gente vê muito, que é potencial dentro de uma área técnica, às vezes é uma digitação errada, e um software de laboratório permite uma interface que os resultados vai e você não precisa digitar o resultado. Quantos laudos não necessitam mais serem retificados porque a gente tem um sistema de interface, né? Então, a gente vê isso. Esse seria, por exemplo, aquele laboratório que tem como um risco alto uma retificação de laudo por conta de erros de digitação, que consegue implantar um software, né, como Consent, e faz que tem toda uma interface ligada, e aí esse risco, a probabilidade de acontecer uma digitação vai cair muito, e às vezes um risco que era alto vai passar a ser um risco leve. Então, existe mesmo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Com certeza, assim, é isso que a gente fala mesmo, né? É a inovação da tecnologia para que a gente possa fazer com que isso aconteça, né? Para que a gente possa fazer com que isso se torne uma realidade. Porque a gente sabe, a gente tem laboratório que às vezes o laboratório acha que porque ele ser pequeno, tem poucas pessoas trabalhando, tem uma dificuldade para fazer, uma dificuldade de conhecimento, ou acha que, né, se o laboratório é maior, ou o laboratório maior acha que também tem muita coisa e não consegue, mas na verdade não é, né? Cada um tem a quantidade de risco, conhecer os seus todos riscos. Têm. Todos os níveis de laboratório têm risco, né? Isso, e em todos os setores tem risco. Então, realmente é importante, e aí cada um vai analisar o seu, né? Depois que fez implantou o sistema de gestão de risco, vai analisar e vai ver o que lhe cabe, né? Vamos dizer assim. E assim, né, Shelly, a gente fala muito, né? Eu acho a gestão de risco entra. A gente fala muito
no quanto a qualidade gasta, né? Uhum, Como fazer sim, qualidade é um sim, custo mais elevado, é um investimento. exato. E aí a gente pode pensar, as pessoas podem pensar, a gestão de risco, né? Conhecer o meu risco pode aumentar o meu custo. Só que o que a gente não faz, o que muitos laboratórios não fazem, é calcular o custo O ou a valor perda intangível que está e lá é o na valor qualidade, né? Eu intangível. acho que isso conta muito. A gente não é algo palpável, mas é algo que traz. é, Você conhecer do seu processo te traz muito conhecimento, você passa a ter muita dominância sobre o assunto. Quando acontece alguma coisa, você consegue agir muito mais rapidamente. Então, é realmente um valor intangível que não está lá, mas que aos outros agrega, né? Então, a qualidade como um todo é assim, né? É, É, a gente fazer gestão de controle é assim, gestão de controle de qualidade é assim, a gente fazer gestão de não conformidade é assim, gestão de auditoria é assim, tudo na qualidade está relacionado a esse valor intangível que traz, mais que traz, né? Então, às vezes o laboratório pensa muito em custo, mas o quanto talvez a gente fazer uma gestão de risco, por exemplo, pode me trazer um retorno, evitar a desperdícios, vamos perda, dizer né? assim. Isso. Evitar isso. Que, de certa forma, é um lucro, né? Evitar o desperdício é um lucro. Com certeza. E assim, né, Shelly, a gente pega. Por exemplo, né? Você deu um exemplo aí do controle de qualidade, né? Semana Uhum, passada a gente falou sobre o controle externo da qualidade, e daqui a algumas semanas a gente vai falar sobre o controle interno da uhum. qualidade. E assim, eu tenho que ter uma gestão de risco, por exemplo, se eu não tenho controle interno de Com qualidade, se eu não certeza, com faço certeza. gráfico de leve engine, Uhum, se eu não aplico as regras, se eu não tenho conhecimento, eu tenho um uhum. risco também, né, Shelly? Sim, sim, com certeza. O risco, ele está embutido em tudo na operação. A gente vê muito isso, talvez bem claro, como eu disse no começo, a gente vê mais as coisas operacionais, mas também tem isso. Qual é o risco que eu não faço uma análise de controle de qualidade adequada, e aí o meu resultado pode sair inadequado, né? Porque o meu controle não estava efetivo. Qual é o risco de eu não fazer uma análise, né? Semana passada o Dr. Juno falou sobre controle externo. Não fazer uma análise daquele resultado inaceitável que eu tenho no controle externo. E eu estar sujeita também liberar um resultado de um cliente errado, porque eu não fiz uma análise. Então, existe um risco potencial nisso. É, a gente vê em tudo, em todos os setores, um risco, por exemplo, lá no faturamento, de eu não conseguir faturar Faturar. uma guia e aí eu perder, ou qual é o risco de eu não conseguir cobrar e não receber, ou então de eu esquecer de pagar uma conta do laboratório e eu ter que pagar uma multa. Então, em todos os setores existem riscos, né? E efetivamente, quando a gente faz a gestão, a gente pensa num processo bem amplo, bem macro. É muito trabalhoso você colocar isso da primeira vez. Mas, em compensação, isso depois traz muito retorno. Por quê? Como a gente já pensa em tudo, eu não fiz isso. Se isso se materializar, o que que é que eu vou fazer? Eu já consigo agir muito mais rápido, eu já consigo agir na não conformidade, que daí já vai ser uma não conformidade, ou numa perca de um processo, né? Vou conseguir muito mais facilmente resolver aquele problema que está. E não, e a partir daí começar a pensar o que que é que eu vou acontecer, o que que é que eu vou fazer agora. E para todo mundo, né? Para todos os colaboradores, não só a nível de liderança. Isso traz muita autonomia para o colaborador. E E é quando a gente isso faz aí. uma análise de risco, a gente tem que ter a aprovação do gestor, do dono, do diretor, enfim, o nome que o alto cargo do laboratório tem. Aham. Então, como todo mundo sabe o que fazer, quem está lá na ponta já sabe. Opa, aconteceu tal coisa, olha, lá na matriz de risco está prevendo que eu tenho que fazer tal coisa. E pronto, já vai lá e faz. Então, autonomia. É em tudo, em todos os processos. E aí, você falando isso, né, Shelly, eu até ia comentar uma questão, porque assim, às vezes os colaboradores, eles estão sobrecarregados de Uhum. problemas, né, Do dia a de não dia, da conformidade, rotina. isso, mas assim, de não conformidades que aparecem e que às vezes elas não são tratadas ou são tratadas só como corretiva, 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 Uhum.
isso sobrecarrega também. E isso faz com que eles sim, percam produtividade. Então, a gente pode sim. também linkar a gestão de risco à maior produtividade dos colaboradores, né? Sim, com certeza. É produtividade mesmo, porque quando a gente vê o que, que tem lá de alto risco e a gente passa a tratar aquilo, aqueles tratei e não vai mais acontecer, né? Ou então vai diminuir a probabilidade disso acontecer. Então, o retrabalho vai diminuir. E isso vai aumentar a produtividade, né? E hoje Então, as pessoas é, não medem retrabalho, né, é, Shelly? exato, que é algo que precisaria, né? Ah, não dei baixa num tubo, não triei esse tubo e ele foi para o meu equipamento e o meu equipamento não fez o exame porque não estava triado. Retrabalho, tem que voltar. Então, qual é o risco potencial que isso existe lá na triagem? Se isso está muito alto, será que eu não tenho que melhorar lá, então? Um exemplo, né? Então, não tenho que melhorar lá para diminuir esse retrabalho, né? Então, uma situação, por exemplo, que dá para a gente ver e aí resolver. Então, assim, é só coisa boa. Gestão de risco é trabalhoso, mas traz muito retorno. Efetivamente, todo mundo precisa implantar. Se não tem ainda, precisa implantar. Aí, pessoal, já tá uma dica aí, eu acho que algumas coisas. Bom, Shelly, a gente está chegando um pouquinho ao final do horário da nossa live, e aí eu vou só pegar algumas perguntas que foram feitas, tá? Para a gente conversar um pouquinho. Bom, teve uma pergunta que a gente já respondeu, mas eu vou fazer novamente para você. O laboratório deve ter um plano de gestão de risco? Sim, deve. Isso era de muito. Ficava um pouco implícito assim na RDC, mas para laboratórios que querem ser acreditados, agora efetivamente precisa ter uma gestão de risco implantada. No PALC já tinha desde 2016 e na norma DIC de 2018 já tem também, na nova edição já tem também uma só de gestão de risco. Então, precisa sim, um requisito só de gestão de risco. Então, precisa, para quem quer ser acreditado, precisa. E para quem não quer ser acreditado, eu falo que precisa por uma questão, né, de ter conhecimento sobre o processo mesmo. Uma outra pergunta, Shelly. Quais são que o pessoal fez? Uma outra pergunta. Quais são as literaturas mínimas que eu preciso ter para começar a fazer a gestão de risco? Onde é que eu vou pesquisar, né? Se tem. Olha, a ISO 31000 traz, né, pra gente o que que é que precisa, quais são os requisitos mínimos, acho que você já até falou dela, né? Ela não é uma ISO certificadora, ela é uma ISO para ajudar o processo, ela ajuda outras ISOs, mas olhando por ela, assim, se você busca na internet, tem muita coisa. Não vou lembrar assim essa referência especificamente vai tratar, mas assim, buscando lá a ISO, gestão de risco é uma análise, né? Existe uma FMEA, ótimo para a gente usar, muitas ferramentas da qualidade, mas a gente pode utilizar uma análise de SWOT, enfim. Essa né? era a próxima pergunta que Ah, fizeram. tá. Não, mas Ferramentas da qualidade. era a próxima pergunta que o pessoal fez. Quais as ferramentas Isso. da qualidade que eu posso utilizar para fazer a gestão de risco? Isso. A gente pode usar uma planilhinha básica de Excel, mas o que é mais utilizado é a ferramenta do FMEA. Ela vê as fraquezas do laboratório, ela que vai fazer a análise. É isso. Mas assim, a gente tem várias. A gente pode utilizar um PDCA, a gente pode utilizar um Ishikawa, até mesmo os 5 porquês, quando a gente está buscando fazer o mapeamento, né? Quero saber quais são os meus riscos inerentes. A gente pode usar. Tem uma que chama What It, que seria o que, é uma ferramenta da qualidade que a gente usa. Mas assim, o mais usado que a gente vê é o FMEA, que é uma ferramenta que vai mostrar para você qual é a probabilidade, qual é o impacto, qual é o controle, e aí ela já te dá. Por essas análises, você chega no número e pelo número qual seria o risco daquele risco. Entendi. Uma outra pergunta que fizeram aqui, Shelly, é assim: no meu laboratório eu já controlo não conformidades. Eu posso pegar as não conformidades anteriores
e ver quais foram as não conformidades e daí eu já começar a partir por uma quantidade de risco para um início? Pode. É, pode, mas não pode ser só isso. Tá. Por quê? Quando você pensa em não conformidade, você está pensando somente nos riscos que já aconteceram, Aconteceu. já se materializaram. Mas a gente tem que pensar que é muito mais amplo. E aqueles riscos que nunca se materializaram e podem acontecer. Então, você pode sim, e isso eu acho que pegando as não conformidades, você tem uma análise bem objetiva de qual é o real número da sua probabilidade. Que eu acho que isso é muito importante, para não ser subjetivo, como eu falei, né? É pelo achismo. Então, sim, eu tenho tantas não conformidades sobre isso, eu vou pegar aqui que esses são os riscos. Mas a gente não pode se limitar às não conformidades, precisa olhar mesmo. Sentar com a pessoa que faz o processo e olhar, pensar, linkar. E, gente, isso é contínuo. Eu vou olhar de novo, eu vou ver que teve outro risco que eu não coloquei. E vou olhar mais uma vez e, nossa, como eu esqueci desse risco. E é contínuo, qualidade é contínuo, né? Mas sim, para início, coloque lá. E daí começa a pensar em outras. Porque se a gente se limita só àquilo que tem de não conformidade, a gente nunca vai pegar uma coisa nova, né? E a gente precisa. Gestão de risco é diferente de gestão de não conformidade. Elas são interligadas, mas e sim, quando a gente faz gestão de risco, a gente tende a diminuir as nossas números de não conformidade, né? Mas se a gente tratar efetivamente, não só fizer no papel, se a gente fizer na prática, mas assim, eu acho que é muito limitador a gente usar só os números das não conformidades. Entendi. Shelly, outra pergunta que colocaram aqui. Para eu fazer gestão de risco, se eu ainda não tenho uma acreditação, eu tenho que ter indicadores da qualidade? Eles têm que estar baseados na minha meta ou eu posso, a partir dele, criar alguns indicadores? Não, você não precisa ter É bom ter um indicador, porque isso vai te ajudar a fazer a análise do risco mesmo. Mas assim, não tem um indicador, não tem um indicador, não vou fazer gestão de risco. Eu posso implantar a gestão de risco antes de implantar uma gestão de indicadores. Mas assim, não sei quem fez a pergunta, eu não vi, né? Mas eu vou lançar aqui vamos dizer assim, uma reflexão. Se Tá. o laboratório não tem indicador, para onde esse laboratório quer ir, né? Porque o indicador é mostrar para a gente para onde a gente quer ir. Então, para essa pessoa que perguntou, faça a gestão de risco e faça a gestão de indicadores também. Né? Não é porque eu não tenho que eu não preciso fazer, mas é importante a gente fazer gestão de indicadores. Porque senão a gente nunca vai saber para onde a gente quer ir. Com certeza. E pensando nisso, Shelly, é muito legal você falar isso, porque como o nosso objetivo, como o objetivo da Consente é aproveitar, né? Ainda mais essa pandemia e para estar fazendo essas lives para levar conhecimento, a gente pode pensar em fazer uma live até juntas, né? E talvez com mais alguma outra pessoa sobre indicadores laboratoriais, Indicadores, né? isso é importantíssimo, um tema importantíssimo. É muito importante, porque a gente pensa no depois, né, Shelly? O indicador é o depois. O indicador é como eu estou. O indicador é onde eu quero chegar. Exato, E a gente tem que ter indicador em todos os locais. Senão a gente não sabe aonde a gente tá e a gente não sabe para onde onde a gente tá indo. A gente não sabe, se a gente não sabe nem onde a gente tá, né? Então, como exemplo, né? Aquela outra vez, a nossa palestrante, a psicóloga Ruana, a gente precisa ter indicador na nossa vida. Exato, precisa sim. Né? Exato. Bom, Shelly, essas foram as perguntas. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, até às vezes as pessoas que não estão acompanhando não pôde acompanhar aqui conosco hoje, mas o nosso vídeo ele fica gravado na página da Consente, então vocês podem assistir, podem indicar,
né, para os seus colaboradores ou para outros colegas profissionais. Então vai estar lá, e se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente, né? A gente vai estar respondendo. A nossa iniciativa, né, como eu falei para todo mundo, a gente é uma empresa de software laboratorial, a gente trabalha, né, vendendo software, só que a gente fala que a gente trabalha vendendo, mas não é o nosso propósito. Então, a gente não vende software, a gente busca levar qualidade, inovação, conhecimento aos laboratórios para que eles tenham, né, um melhor atendimento, um melhor processo, uma melhor qualidade. Então, a gente vende informações, né? Vende qualidade, vende, nem vende, né? A gente leva. Acho que né? Assim, a gente nem vende, a gente leva. É esse o nosso objetivo, né? Por isso que a gente começou aí com essas semanas de live. Então, estamos chegando ao fim. Eu quero deixar uma frase, Fábio. Claro, quero deixar uma frase para o pessoal aqui, que é uma frase que eu li do Mark Zuckerberg, que ele falava assim, que o grande risco é não assumir nenhum risco. Mas parafraseando isso, para mim é assim, o grande risco é eu não conhecer nenhum risco. Então mostra a importância da gente fazer a gestão de risco, porque, né, é um risco muito grande a gente não conhecer quais são os riscos que tem lá no nosso laboratório ou no nosso estabelecimento, tá? Verdade, ó, pessoal, fica aí então, né, a dica para vocês. A gente precisa conhecer os riscos. Então, assim, Shelly, eu quero imensamente agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, nesse período. Eu sei também que você trabalha o dia inteiro, então quero agradecer por você estar aqui, por você passar o seu conhecimento, né, para as pessoas que estão nos assistindo, de levar conhecimento. Adorei ter dividido esse espaço com você. Gostei muito também. Né? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É muito bom falar de algo que a gente gosta e algo que é importante. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Consenso. Com você. Né? Eu acho que eu não, assim, né? Não é que eu não conheça, mas eu sei desse seu amor, né? Desse seu conhecimento pela gestão de risco. Então, foi muito prazeroso. Espero, né, a gente poder ter outros assuntos e que você esteja presente, né, conosco, né, levando, trazendo isso pra gente. Então, assim, em meu nome, em nome da nossa empresa, da Consciente Sistemas, agradeço a você, agradeço a todos que estiveram conosco, a todos que estão nos acompanhando. Né? Ficaram aí quase uma hora escutando a gente falar de risco, então realmente muito obrigada. Eu não vi uma hora passar, é porque o relógio... É verdade, passou bem rapidinho. É muito bom. Quando a gente fala do que a gente gosta, passa muito rápido. O reloginho da live que tá falando aqui do tempo. Mas muito obrigada a todos que estão nos assistindo. A gente não para por aqui. Semana que vem a gente tem mais uma live onde a gente vai falar sobre gestão laboratorial. A nossa convidada especial vai ser a Thaís, que ela é da Hortus Consultoria, vai estar aqui com a gente para a gente falar o que é gestão laboratorial, quais são os locais onde eu tenho que fazer uma gestão, como eu posso fazer uma gestão efetiva. Né? Então, espero você, Shelly, para nos acompanhar. Eu assisto, né, com certeza. Nesta semana que vem. E também, pessoal, acessem o nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso Facebook e o nosso blog. Toda semana a gente tem post, e-books e textos publicados para levar qualidade e conhecimento para todos, né, nesse nosso ramo. Quer falar mais alguma coisa, Shelly? Só agradecer ao pessoal, agradecer a vocês. E até a próxima, então. Até a próxima, então. Um abraço, tenha uma boa noite. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Tchau. Tchau, tchau.